E aí quando a pessoa chega aqui no consultório com todo esse quadro, independente da idade, eu pelo menos eu tenho um protocolo de avaliação dessas pessoas, né? A gente não pode nunca pegar uma pessoa e fazer um tratamento baseado exclusivamente nos achados do raio-x ou no achado da ressonância magnética. Por quê? Porque existe uma dissociação muito frequente do que a pessoa sente do que a gente vê na imagem, tanto para mais quanto para menos. Eu pego pessoas aqui que são maratonistas e pedalam e correm e treinam musculação e tem artrose hiperavançada e não tem dor, ou às vezes uma dor muito leve. E ao contrário, tem pessoas que têm estágios iniciais da artrose e que tem uma dor muito, muito grande para fazer um movimento. Então é importante a gente ter algumas coisas aqui quando a gente vai avaliar o paciente. Então, primeira coisa, origem da dor. Tá? A gente tem que ver se a dor da pessoa está vindo da artrose. Eu já peguei várias pessoas aqui com diagnóstico de artrose. Não, seu problema é artrose, é assim mesmo, é coisa de velho, vai ficar assim e tal. Você vai examinar, é o menisquinho que estruiu, que machucou, ou às vezes a pessoa torceu, realmente machucou o menisco. Eu já submeti pessoas com mais idade com uma lesão de menisco chamada alça de balde, que é quando o menisco ele desloca, pula fora do lugar, e aí veio com a história de que passou no médico, o médico dizendo que era artrose, exclusivamente por artrose, não pede exame nenhum, na ressonância você via a alça de balde, tirei o pedacinho da alça de balde, o paciente melhorou, e vida que segue. Você chega às vezes a ver que a pessoa tem uma tendinite, ou às vezes a dor da pessoa não está vindo pela artrose, uma pata de ganso, que é mais comum em idosos e tal. Então é importante a gente ver se a dor é da artrose, tá? Ponto. Realmente a pessoa tem a dor pela artrose. Segundo ponto, essa dor, ela é uma dor de caráter, vamos dizer assim, mais fisiológico, uma dor, entre aspas, normal, ou ela é uma dor exacerbada? Por que essa pergunta? Hoje em dia, a dor, o sintoma dor, tem sido muito estudado. Então, hoje, existem médicos especializados em dor, existe pós-graduação exclusiva de dor. Então, as pessoas que sentem dor e não se tratam e passa pelo menos aí 3 meses, elas começam a ter a chamada cronificação da dor ou aumento da memória da dor. Então, a forma da dor chegar no cérebro, ela fica facilitada pelos neurônios e a sensação da dor é muito maior do que o que a pessoa realmente tem. Tá? Infelizmente, como é uma coisa relativamente nova, muitos colegas médicos e muitos colegas de outras áreas da saúde acabam, às vezes, não valorizando. O paciente é louco, o paciente é histérico, não sei o quê. Imagina que, como assim, vai ficar sentindo essa dor? Não, é fibromialgia. Sabe? Lembrando que o diagnóstico da fibromialgia é muito mais complexo do que parece. E aí, hoje, a gente tem, eu vou falar mais para frente, da modulação da dor, ou seja, da gente conseguir fazer com que aquela dor seja totalmente compatível com o que a pessoa sente, tá? Então isso é muito importante. Além disso, a gente tem que caracterizar o paciente. Se é um paciente mais jovem, se é um paciente mais idoso, sexo, atividade física, a gente tem que ver se a queixa do paciente está afetando muito ele psicologicamente, né? Que a gente chama isso de neuro ou biofeedback. Como que aquilo está afetando psicologicamente. Eu estou parado, eu não estou conseguindo fazer o que eu gostava de fazer, eu não estou conseguindo mais correr, eu não estou conseguindo pedalar. Já vários pacientes chegam no consultório, você vê que ele está deprimido, né? Ele está fora da casinha, ele está deprimido. Às vezes demanda também acompanhamento com o pessoal de outras áreas também, né? Então, e às vezes a pessoa chega com artrose e ela sabe que precisa fazer atividade física, mas ela nunca fez. E às vezes ela está esperando aí uma orientação do que ela vai ter que fazer e etc. e tal. Então é multifatorial, né? A gente não pode chegar para qualquer paciente e falar, não, vamos fazer o mesmo tratamento, jogar todo mundo no mesmo balaio. Tá? E uma outra coisa também que é importante, principalmente se tiver algum colega, tanto ortopedista ou da área da saúde ouvindo, é tomar cuidado com o que vai falar para o paciente, porque muitas vezes o paciente tem artrose e acaba sendo condenado. Eu já peguei vários pacientes aqui no consultório com uma condropatia inicial, vem com diagnóstico de artrose e vem condenado. É assim mesmo, aguenta até onde der e vai fazer a prótese. E como eu vou falar durante esse podcast, não é bem assim. A gente tem ciência hoje, a gente tem níveis de evidência hoje do tratamento da artrose
para que não se chegue numa prótese, tá? Então, muito cuidado, porque muitas vezes o que é falado para o paciente no consultório pode abalar ele para o resto da vida e causar uma impressão muito negativa do problema que vai dificultar, obviamente, o tratamento, tá? Lembrando que o tratamento de qualquer doença envolve resiliência do paciente, envolve o paciente entender o que ele tem, o médico, que é o detentor do conhecimento, passar para ele quais são as alternativas, e o melhor tratamento tem que ser tomado em conjunto entre o médico e o paciente. Às vezes não dá para ter bater esse martelo do melhor tratamento numa única consulta. Às vezes a gente vai acompanhando até a gente ver qual que é o melhor tratamento para aquele paciente lá, e sempre em conjunto, tá? Porque a pior coisa, e até quem estiver ouvindo esse podcast e quiser depois fazer um relato aqui, a pior coisa que pode acontecer é você fazer um tratamento e ter surpresas desagradáveis durante esse tratamento, tá? Às vezes com ou sem cirurgia. Então, às vezes você está lá, vai ser operado. Não sabia que não podia pisar no chão. Eu não sabia que demorava tanto tempo. Então, o paciente ele tem que entrar naquele tratamento sabendo exatamente como vai ser o prognóstico, como vai ser o pós-operatório, tá? Então, aquela figura do médico detentor do conhecimento, detentor do que tudo é, de todo o tratamento e de toda a conduta, isso não existe mais. Até existe, mas está totalmente descartado, é uma responsabilidade que não é só dele, a responsabilidade é do paciente também, que tem que entender sobre o problema, tá?